nome é Vanessa, eu faço parte da monitoria dessa sessão. E, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes daqui, principalmente ao professor Marcos, que é o coordenador dessa sessão. E, como eu já falei anteriormente, essa chamada está sendo gravada, e caso alguém não aceite a divulgação dessa gravação, que será colocada no YouTube, por favor, se manifeste antes da sua apresentação. É isso, muito obrigada e espero que todos aproveitem as apresentações. Ok, obrigado. Bem, eu sou Marcos Roberto Nunes Costa, eu sou vice-coordenador do mestrado do Prof. em Pernambuco, né, na UFPE, né, estou aqui representando o mestrado, e fui designado para coordenar essa sessão. Né. Então, a gente dá as boas-vindas a todos e a todas, ou seja, aos que vão falar, aos que são ouvintes, né, e afirmando que a dinâmica é simples. Cada um tem 20 minutos para apresentar e mais 10 que a gente reserva para alguma conversa. Por um motivo especial, né, o Antônio tem um problema e pediu para ser o primeiro, depois a gente segue a ordem normal, né, daí para frente. Então, Antônio, você com a palavra, tem uns 20 minutos. Obrigado, professor Marcos. Meu nome é Antônio Adelio de Macedo, eu sou da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Eu sou formado em filosofia pela UERN, sou formado em teologia pela Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, sou licenciado em ciência da religião pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e estou no mestrado. Eu sou mestrando agora, com a graça de Deus, dia 13, eu apresento minha dissertação, não é? No campus de Caicó, né? Eu sou mestrando de filosofia pelo campus de Caicó, sou da turma de 2019, que era para ter concluído finalzinho de agosto do ano passado, mas infelizmente por causa da pandemia, né, muitas dificuldades, a gente foi protelando e agora vamos fazer a apresentação, com a graça de Deus, né? Então nós vamos apresentar hoje aqui a minha dissertação de mestrado, que é a minha dissertação de mestrado, ela é baseada num autor muito importante para o nosso Brasil todo, que é Paulo Freire, e também num autor muito pouco conhecido, americano, Mead, George F. Mead. Então, nós vamos trabalhar a questão do ensino de filosofia, da educação e do aprendizado do aluno a partir desses dois autores. Tendo em vista que, não sei a condição dos outros companheiros que são professores, mas o ensino de filosofia é muito difícil aqui na nossa região, né? O desinteresse muito grande, sempre colocado em segundo plano, não é? Os alunos não têm interesse nenhum em filosofia, artes e religião, eu acho que são as principais que não têm esse interesse. Então, a gente tenta modificar o método Paulo Freire para o ensino de filosofia. O método 40 horas de Paulo Freire, que seria para a alfabetização, não é? Que foi criado na década de 60 e a sua maior experiência foi aqui numa cidade próxima, a 30 quilômetros da nossa cidade, que é a cidade de Angicos. E aí nós vamos tentar trabalhar esse método, a memória desse método, né, trabalhar a partir do pensamento agora filosófico, usando esse método com algumas modificações para o ensino de filosofia, para ver se atrai mais os alunos a esse universo filosófico que é tão grande, tão importante, mas que pouco é dado importância nas nossas escolas, principalmente pelos alunos. Então, o principal objetivo da nossa dissertação seria esse, né? Trabalhar e encontrar um método que possa ajudar no ensino de filosofia. E aí os dois autores principais é Paulo Freire e Mead, tá? Então, vamos trabalhar esses pontos. Deixa eu só botar a apresentação para vocês.
Então, escrever sobre a memória experiencial e social de Paulo Regnos Neves Freire, característica de uma identidade filosófica, um self construído na interação social, reflexo de suas vivências do processo formativo das experiências de educação na cidade de Angico, no Rio Grande do Norte, torna-se desafiador pelo contexto histórico de negação de sua pedagogia e, em especial, requer uma prática da ação filosófica diferenciada para o mestrado profissional em filosofia. É interessante que desafiador porque, por exemplo, nós batemos muito que Freire ele é um filósofo, mas muitos professores não o consideram filósofo. Então, foi muito difícil para nós também trabalharmos até dentro do mestrado com ele, porque muitos professores de outras faculdades, até a nossa própria faculdade, não o consideravam filósofo, né? Então, nós tivemos essa grande dificuldade para encontrarmos, não é, outro filósofo também que venha se encaixar com ele e dar amparo para trabalhar, né? Então, aqui nós temos as diredes aqui do Rio Grande do Norte, não é? Todas as diredes do Rio Grande do Norte. Nós estamos na 11ª, mas nós fizemos o nosso trabalho na escola José Rufino. José Rufino, só para fazer aqui uma pequena aspas, a escola José Rufino é a escola de Angicos, que foi a primeira escola de Angicos, a escola mais antiga, que foi a aula inaugural com Paulo Freire, foi feita nessa escola. Então, ela tem uma importância significativa por causa disso, né? Ela era o ponto de encontro do pessoal que trabalhava no projeto de 40 horas. Então, pessoal, essas ações educativas e filosóficas foram desenvolvidas no ensino de filosofia na escola José Rufino, como acabei de dizer a vocês. No Rio Grande do Norte, na instituição de Paulo Freire, desenvolveu suas experiências de educação popular, aplica a sua pedagogia em tempos de pandemia, de isolamento social, passa a ter uma nova proposição de ensino, de temas geradores, trabalhados de acordo com a realidade e as necessidades sociais dos docentes e dos educandos, né? Que nós percebemos que, a partir do próprio método Paulo Freire, né, que ele usava primeiramente, né, as etapas do método Paulo Freire, que eram utilizadas de forma a ser do povo para o teórico, não é? Primeiramente, ele ia ao povo, tirava os temas geradores, fazia com que os temas da sala de aula tivesse algo a ver com a realidade do aluno, né? Então, do professor também, mas principalmente do aluno. Então, isso é o que nós, na teoria, fizemos. Infelizmente, não deu para fazer totalmente na prática, porque pegamos os 2 anos de pandemia, e aí, infelizmente, não deu para fazer do jeito que nós queríamos, não é? Que era ir fazer a memória, a experiência na rua, tirar os temas geradores, nós fizemos todos, e a partir de Google Meet, não é? Reuniões com professores, reuniões com alunos. Então, não fizemos presencial como nós queríamos fazer, assim como foi feito na época de Paulo Freire, né? Na época de Paulo Freire foi feito, ele ia aos mercados, ele ia nas lojas, no meio da rua, nas conversas, e aí ele tirava os seus temas geradores. Essa é a escola José Rufino, lá em Angicos, né? Para melhor entender, é necessário expor a realidade da escola pública, não é? Como eu já falei para vocês, uma escola que realmente os alunos não têm interesse com a educação filosófica, eles acham que é uma bobagem, acham que é algo que não traz nada de interessante. Então, com base nessa exposição, a dissertação visa identificar uma interface entre a filosofia e a educação a partir de um olhar teórico-metodológico da pedagogia de Paulo Freire, o interacionismo simbólico de George Herbert Mead, que é pouco conhecido, né? Da filosofia de Paul Ricoeur, que também nós vamos trabalhar muito com a memória, né? Nossa professora e orientadora, ela é doutora na questão da memória, né? Então nós vamos trabalhar muito essa questão da memória. Nós estivemos com alunos de Paulo Freire, da época de Paulo Freire, ainda existem alguns que estão vivos, e a principal aluna que nós estivemos foi Eneide. Na nossa dissertação nós temos
uma parte só sobre uma entrevista com ela. Por quê? Porque ela era a aluna mais jovem que esteve com Paulo Freire, e esse processo ficou muito claro na mente dela, né? Possivelmente mais jovem, ela tinha 6 anos na época, ela ia com os pais para fazer, porque os pais só tinham ela, não tinham com quem deixar, então ela ia, e aí ela findou se alfabetizando também, junto no processo de Paulo Freire. E ela é um dos principais pontos de memória que nós temos na nossa dissertação, porque a memória era muito fresca dela, então ela guardou tudo. Então, nós temos ela como um ponto de experiência da época, né? Então, a memória e do interacionismo simbólico com o objetivo de estudar também os recursos epistemológicos, articulando a filosofia mediana, os pensamentos pedagógicos e gnoseológicos de Paulo Freire, bem como as contribuições do ensino de filosofia a partir do método de pensar simbólico e gnoseológico mediano e freiriano, né? A pesquisa tem o intuito de reconstruir a memória social e experiencial da pedagogia de Paulo Freire, a partir dos livros principais dele, que é a Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Libertação, de Mente e Self, de Mead, e Educação e Ação Educativa, escrita por Rita Maria, não é? Nós também temos aqui como autor principal nossa orientadora, a docente Shirlene Mafra, né, que são Notas da Experiência, também nós temos também, Jorge La Roça, que é um dos autores principais que nós temos. Essa sala de aula que nós estamos aqui, sala de aula 1, até hoje ainda é a sala de aula 1, ela é a sala de aula que Paulo Freire, aqui vocês podem ver uma foto dele, essa sala foi a sala que ele fez a aula inaugural do projeto dele, né? Com relação ao campo empírico para os estudos da memória social e experiencial da pedagogia de Paulo Freire, este será vivenciado na cidade de Angicos, foi vivenciado na cidade de Angicos, e nós podemos perceber o quanto é enraizado a experiência freiriana na cidade de Angicos e quanto foi importante para a própria cidade. É uma cidade hoje ainda muito pequena, mas que tem como orgulho a questão de Paulo Freire estar vivo ainda lá. Então, essa experiência da pedagogia freiriana é muito importante, e principalmente nós vamos trabalhar muito com a memória, né? Então, nós apresentamos há um mês, mais ou menos, para alguns doutores do nosso projeto, e interessante que a doutora da Bahia achou muito interessante que uma das nossas entrevistas, principalmente quando a gente trabalha com a memória, são aquelas memórias que não são contadas, não é a história, é a memória, aquelas memórias populares que as pessoas estão sempre guardando dentro de si. Então, uma das professoras que nós entrevistamos, ela era muito nova e ela contou algo muito interessante. Ela disse: eu era uma criança, mas eu vi que era um rebuliço muito grande na cidade. E com esse rebuliço, eu corri e fui lá para frente do José Rufino. Quando cheguei lá, eu vi um senhor branco, barbudo, subindo as escadas. Então, a memória que não é contada, quanto é importante marca da pessoa. Um homem barbudo subindo as escadas, ela não entendia bem o que era, mas sabia que era importante. Então, essas memórias nós trazemos muito também dentro da nossa dissertação como algo importante que não pode ser esquecido. Então, essa memória ela vem bem clara, né? Nessa conjuntura, no exercício da filosofia, questiona-se se Paulo Freire e Mead, o estudo sobre o interacionismo simbólico, gnoseologia, um diálogo entre Mead e Paulo Freire, os professores da Escola José Rufino, né, na cidade de Angicos. O ensino de filosofia é um espaço onde podemos valorizar o conhecimento já existente do aluno, o que permite submetê-la à crítica e à autocrítica, fazendo com que venham a se esclarecer ainda mais das realidades existentes em seu meio local e se questionar, né? Porque nós temos uma grande dificuldade de fazer com que o aluno fale, converse, que o aluno interaja, que o aluno indague, pergunte, tenha dúvidas, que o aluno realmente se sinta parte da sala de aula. Isso não é só com a filosofia, eu acredito que seja com todas as outras matérias, mas que nós precisamos cada vez mais como matéria do questionamento, da pergunta, da crítica, fazendo com que os alunos eles venham a participar. E a gente, quando tenta fazer isso, quase nunca conseguimos, porque o aluno não tem interesse, não é? Os livros já vêm prontos, muitas vezes os temas estão longe
eles pensam só que são temas que não tem nada a ver com eles, não sabem que tem, é muito importante todos os temas, mas nós tentamos trazer para a realidade um tema, os autores filosóficos, não é, os textos filosóficos ligados aos temas mais importantes que eles estão falando, estão divulgando, estão conversando na cidade, não é? E a gente tenta dar ali um norte filosófico, e aí eles se interessam cada vez mais em fazer o ato de filosofar dentro da sala de aula. Nós conseguimos fazer isso bem, começamos com os professores e partimos para os alunos, e aí nós temos aí uma mudança drástica dentro da sala de aula, onde o aluno deixa de ficar só parado, só brincando, deixa de estar, às vezes, no celular, para ir olhar, ter um olhar mais atento, tanto para o professor como para os outros colegas, ou de aprovação ou de reprovação, e aí dando sua própria opinião. E isso mudou muito na questão do dia a dia na sala de aula, né? Então, nós temos aí, né, o ensino de filosofia é um espaço onde podemos valorizar o conhecimento, esse conhecimento que os alunos já trazem, que é importante, né? Logo, esse processo faz com que os alunos desenvolvam uma outra forma de pensar o mundo que vive, ou seja, um pensar reflexivo, e como diz Mead, né, intersubjetivamente, para um agir educativo e filosófico. Né? Ele aí não é mais um objeto da ação social, não é mais um objeto da escola, não é mais um objeto da família, mas ele começa a ter, a partir da educação filosófica, a se sentir uma pessoa que tem voz, que tem uma voz ativa, que tem o seu pensamento próprio, né? Desse modo, o método usa temas geradores, né? Os temas geradores são tirados da própria realidade dele, e vem a proporcionar, venham da própria realidade do aluno, será um facilitador, não é, para que o aluno possa interagir, porque ele já tem um conhecimento sobre aquele tema, né? Ele desenvolve porque ele já está ali vivendo, então ele tem já um pensamento sobre aquilo, só falta com que ele aprofunda aquele pensamento, principalmente filosoficamente, né? Então se torna uma busca por uma educação melhor, de mais qualidade, né? De um método de pensar, de resolução de problemas, com base na filosofia social mediana e freiriana. Percebe-se, então, que a experiência do método Paulo Freire de educação pode ser colocada, né, para o ensino de filosofia, a partir do momento que ela vê a realidade, ela toma posse da realidade e se coloca não como superior, não como ditadora, não como uma educação bancária, mas sim ela está no meio do povo, né? Ela traz do social do aluno, ela traz ali da vivência da cidade, do bairro, os temas e começa a trabalhar. Então, Antônio, só tem 3 minutos, viu, para você se organizar. Ok. Então, esse tema, essa nossa dissertação, traz esse projeto de fazermos com que o aluno ele se torne, né, não mais um objeto da ação da escola, mas que ele seja, então, aquele ser que vai além, não é? Ele agora é o sujeito da ação, ele transforma, ele muda, ele critica, ele sabe se posicionar, e aí nós vamos ter, né, a partir do momento dos temas geradores trabalhados na sala de aula, uma conscientização e um respeito ao conhecimento. A partir desse respeito ao conhecimento, tanto do professor como do aluno, e refletido em sala de aula, há uma conscientização, e a partir dessa conscientização, a ação na sociedade. O aluno ele sai trabalhado filosoficamente, não só pelo professor, mas a partir dos colegas, da interação, e ele se coloca no mundo como um ser consciente e como um ser de ação, que não mais só absorve, mas também que se propõe a uma mudança na sociedade, começar por si mesmo, né? Então, essa é a nossa dissertação, claro, bem mais resumida, mas que é o que queremos trabalhar na sala de aula, e que vemos que é uma necessidade e urgente, e que pode ser uma realidade, não só para o ensino de filosofia, como também para qualquer outra matéria, o método Paulo Freire, a partir do método de 40 horas de Paulo Freire. Nós estamos no ano de
de 2021, 100 anos de Paulo Freire, e aí nós temos um arcabouço teórico freiriano muito grande que pode ser usado, principalmente nós que fazemos filosofia, esse método que pode trazer um melhor resultado, se assim podemos dizer, e não só um bancarismo, como dizia Freire, mas sim uma educação gnosiológica, uma educação do diálogo, uma educação participativa para todos os alunos de filosofia. Muito obrigado, professor Marcos, né? A minha orientadora é a professora Shirlene, doutora Shirlene, e ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas já quero aqui agradecer a ela por todo o esforço que ela fez para essa dissertação junto comigo. Muito obrigado, professor Marcos. Pois não. Muito bem. Bem, agora a gente abre aí um tempinho para algumas questões, perguntas, né? Como ele vai precisar sair, a gente antecipa também esse momento, né? Alguém aí que se for, ligue a câmera e ligue o áudio e faça a questão. Se alguém aí gostaria de... Não, ninguém, por enquanto? Ninguém? Ô, Antônio, deixa só uma curiosidade, né? Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar nesse segundo autor americano, acho que Mead. O que você encontrou de semelhança com Paulo para aproximar eles dois? O interacionismo simbólico de Mead é o que mais nós trabalhamos dentro da nossa dissertação, e a questão do self, do olhar para si, não é? Então, Paulo Freire, quando fala do diálogo, da questão do conhecimento interno da pessoa, aquele conhecimento que você traz, então são os dois pontos principais que nós trabalhamos com Mead e Paulo Freire, né? O interacionismo simbólico, a interação com o outro, a absorção do conhecimento do outro, e o self, o olhar para si. Ele tem um livro, Mente, Self e Sociedade, então a parte do self nós temos uma ligação muito grande. O pensamento de Paulo Freire, ele é muito parecido em algumas partes com Mead. Ele nunca cita Mead, logo porque também Paulo Freire também não cita muitos autores. Ele cita poucos, em poucos cantos. O que ele cita mais é Marx, né? O que ele mais cita. Depois ele cita Engels, ele cita poucos outros, né? Mas a questão do que nós temos em comum é o interacionismo simbólico, né? Que é bem importante com a gnosologia freiriana, né? Com o diálogo freiriano, tem muito a ver, e a questão do self, do conhecimento de si. Ok. Mas é um autor muito profundo, eu até recomendo, né? É pouco estudado. Eu acho que aqui no Brasil, minha professora só, a doutora Shirlene, tem a tese de doutorado dela em cima desse autor. Conheço também a professora, eu acho que é da Espanha, Rita, que eu até cito, né? Aí que eu citei, que ela também, mas é pouco conhecido, né? Sim. Ao contrário de Paulo Freire, que é super conhecido. Paulo Freire, super conhecido, super conhecido. E ele está em destaque também. Não é nem porque está em destaque, porque essa dissertação partiu de algo real, de algo da experiência, né? A partir da experiência da educação da gente aqui, que vamos dizer assim, não estava dando certo, os alunos faziam porque queriam, porque eram forçados, precisavam de nota, tudo mais. Então, a gente resolveu trabalhar esse método para nós mesmos, professores, usarmos na nossa sala de aula, né? Eu acredito que tenha mudado muito, nós tivemos um aproveitamento muito bom, só não podemos dizer na prática da sala de aula sem ser remota, né? No dia a dia, nós só tivemos na remota essa experiência, por causa que foi na época de pandemia. A questão da intervenção nós não tivemos com os alunos presencial, só na parte Google Meet, assim, semipresencial. É isso. Alguma dúvida? E realmente eu acho que não é uma coisa
vocês enfrentaram uma barra de adaptar tudo isso, né? Porque É. já se há uma necessidade de adaptação de Paulo Freire para, vamos dizer assim, para uma realidade já de alunos, vamos dizer assim, já num nível elevado em relação ao público que Paulo Freire trabalhava, né? Porque o método de Paulo Freire era um método de alfabetização de crianças e adultos, e quando a gente, vamos dizer assim, leva isso para a realidade da sala de aula, nós já temos gente alfabetizados, né? Quer dizer, você já tem uma realidade diferenciada, que não é a mesma que ele trabalhava, né? É adaptado, professor Marcos. E quanto mais remoto, aí é que o negócio fica mais difícil. Né? Foi muito difícil. Eu acredito que quem é professor, aí tem ciência do que eu vou dizer agora, que nós muitas vezes não temos muito intimidade com a questão tecnológica, na grande maioria das vezes. Né? Foi para nós que temos até 30 e poucos anos, tudo bem, os professores que são mais velhos, mais difícil foi. Então, para nos adaptarmos rapidamente a isso, foi muito difícil, né? As turmas não voltaram direito. Primeiro nós fizemos esse projeto com os professores, depois fizemos ele com poucos alunos, porque tinha que pedir permissão, os alunos eram de menor, então toda foi uma dificuldade, não é? A gente fez mais com os professores, não é? Expôs o nosso trabalho para que eles pudessem passar para os alunos, porque a dificuldade foi grande. Agora, a partir de agora que vai começando a ter o modo híbrido, aluno e sala virtual, e acredito que ano que vem já tudo presencial, é que a gente vai ter mais clareza sobre a adaptação desse método Paulo Freire para o ensino de filosofia. Nós criamos algumas outras etapas que não existiam no método Paulo Freire para adaptarmos e retiramos algumas também, que nem, por exemplo, aquela etapa nós não temos porque eles já são alfabetizados. Então, a etapa que nós temos, elas são adaptadas para a filosofia. Acredito que vai surtir um efeito quando tiver já todo mundo já voltando ao normal, porque nós ainda estamos anormais ainda. Bem, veja só, eu vou abrir agora a palavra a Laerte, né? Eu tinha puxado um pouquinho, porque ninguém estava aguentando, mas aí com ele a gente vai encerrar aí, para poder a gente começar os demais, viu? Então, Laerte, você está com a palavra. Boa noite a todos. Boa. Quero saudar o colega que acaba de fazer a exposição. Foi muito elucidativa acerca da proposta que ele pretende implementar. Mas eu pergunto, qual a dificuldade que ele pensa que possa existir para a aplicação do método Paulo Freire numa escola de ensino regular, considerando que esse método estava aplicado muito mais a escolas, vamos chamar, livres ou sem a conformação de uma escola regular? Professor Laerte, a grande dificuldade hoje de toda a matéria, de todo o método de ser colocado em prática é a burocracia que nós temos nas escolas e a questão engessada que a gente não pode muito modificar. Infelizmente, é uma realidade nas escolas. Nós não podemos mudar muito o currículo dela, porque nós temos que seguir aquele padrão, e isso dificulta pelo método que nós estamos querendo, que é um método mais de diálogo, não é? Com o estudante, de irmos ao espaço dele para podermos trazer também as ideias do espaço dele para dentro da sala de aula. Como o Brasil não deixa muita abertura, então é um pouco complicado essa parte para botarmos o método com todas as modificações na prática. Ok. Então, a gente agradece a Antônio, né? Infelizmente, ele não vai poder ficar para compartilhar as falas dos demais. Né? Eu agradeço, professor Marcos, e a todos os demais colegas, e peço desculpa porque eu vou precisar sair. Após amanhã, acredito, eu vou dar uma olhada no que vai estar no YouTube, aí eu vou ver todo o decorrer de hoje. Muito obrigado e me desculpe mais uma vez. Deus abençoe. Ok. Bem, inclusive chegou o terceiro,
Kerben, eu não sei a pronúncia bem, mas depois ele diz direitinho, né? Então, agora nós vamos começar o que deveria ter sido desde o início, e aí eu proponho aqui que a gente fizesse, os três falam, 20 minutos cada um, e a gente faz um, né? Porque de repente tem coisas comuns, e eu tenho coisas que alguém faz uma pergunta que serve para dois ao mesmo tempo, né? Então, a minha proposta é que a gente faça agora 20 minutos cada um, e aí o restante final a gente faz o debate, ok? Bem, então a gente começa com Emerson, que é na ordem agora que estava, né, original. Com a palavra, Emerson, diga de onde você veio, onde é a universidade que você, né, está ligado e seu trabalho, o que é. Sou muito curioso. Eu adoro perguntar. Quando não estou sabendo, eu vou logo questionar. Pergunto sobre a vida ou algo sobrenatural. Eu busco a verdade, mesmo sabendo que não vou encontrar. Muitas vezes pareço uma criança que pergunta admirado um simples porquê, mas por que esse porquê é tão difícil de responder? Por quê? Eu sou um chato só porque eu pergunto por quê? Ou porque eu penso? Ou porque eu critico, modifico? Não sei. Deve ser porque as pessoas têm preguiça de pensar, principalmente de questionar, preferem sofrer calado, mas eu não, nós não. Por isso vamos estudar filosofia, uma forma de libertar de tantas agonias, de tantas injustiças que não quero mais, quero me libertar, não aguento mais, sair da caverna e ver a luz, que é a esperança do amor que me conduz, nessa vida tão difícil, tão dolorosa, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por estar vivo e sei quem sou eu. Um professor de filosofia, Emerson Praciano, muito prazer. Eu sou da UFC, tá? Daqui de Ceará, né? E boa noite a todos e a todas aqui presentes. Evanira, Fábio, James, Laerte, o Luke. Eu vou falar o segundo nome, né? Porque assim como o Marcos, eu também não sei falar. Marcos também, os dois Marcos aqui presentes, meu boa noite, obrigado também pela apresentação, Marcos Roberto, Martim, e também aí o Suzano, né, aqui também aqui presente, e a Vanessa também. Então vamos lá. Penso que analisar a filosofia como componente curricular é reconhecer a filosofia como um campo novo de reflexão. Mas, para isso, é necessário, gente, ter um conteúdo próprio da filosofia para analisar as condições de seu próprio ensino. Ou seja, ter uma didática da filosofia para nos diferenciarmos das outras disciplinas, como afirma, por exemplo, o filósofo Serlet. Embora cada trabalho que aqui está sendo apresentado tem uma característica própria do professor, né? Como a gente viu aí do Antônio, inclusive quero parabenizar, que lá no Natal, né? Lá no Rio Grande do Norte, quer dizer, e aí tem uma característica própria dele, né? Assim como os nossos também têm características dos seus alunos, da sua região, localidade, entre outros fatores, né? É de suma importância estarmos aqui para compartilhar nossos projetos, e para cada um aqui presente tentar, na medida do possível, ir integrando essas ações aqui apresentadas em seus planejamentos e aulas, se achar oportuno, né? Claro. Nosso desafio é sempre nessa busca de aprendizado, como citei no início. Percebo que estes 13 anos de professor que eu tenho é fruto de um resultado de um longo trajeto pessoal como aluno. É claro que eu poderia ter aproveitado mais, entretanto, perceber que até aquela professora do fundamental que não gostava de mim, porque eu questionava demais, foi importante. Percebo que o currículo de filosofia, que é o tema da nossa sessão, no ensino médio, precisa proporcionar conteúdos que estimulem o questionar, o problematizar e de criar. Por isso, venho incentivando os meus alunos para praticar filosofia. Os alunos dos primeiros anos são motivados para produzirem livros, que na verdade são artigos, né?
E em 2012, sabe, os alunos do segundo ano, lá do ensino médio, né, eles me perguntaram, e agora, professor? Qual será a nossa prática filosófica que vamos fazer, né? Eles tinham feito os livros e agora, nesse ano de 2012, né? O que é que nós vamos fazer? E aí, como também sou ator, veio a ideia de produzir curtas-metragens para tentar aí relacionar esses meus dois amores, né? Filosofia, arte. Eu também sou professor de história, também sou formado em história, então relacionar tudo isso, né? E aí surge o Cine Marvel, o pensar filosófico em curtas-metragens, tema do meu projeto aqui que eu vou apresentar para vocês. Temos a experiência de cerca de 1.442 alunos de 4 escolas públicas do Ceará que produziram mais de 50 curtas-metragens nos 9 anos do projeto. Faz toda a diferença no ambiente escolar, pois os alunos se tornam protagonistas no processo de aprendizagem, porque ao produzirem vídeos com funções educacionais, isto é, fazer com que o aluno reflita e amadureça em suas relações. Cerca de 90% dos alunos aprovados em avaliações externas participaram diretamente do nosso projeto. Cerca de 50% dos discentes que produziram seus vídeos estão hoje trabalhando na função que exerceu na produção audiovisual de cada um. A produção de curtas-metragens pode ser uma prática pedagógica não alienante, pois é de extrema importância, já que com a realização das atividades, os alunos contemplados tiveram seus horizontes de expectativas ampliados, passando a enxergar de outra maneira as suas realidades, tornando-se mais ativos e menos alienados com relação ao mundo, à visão do conhecimento e da liberdade. Além disso, despertaram interesse para a produção de vídeos como forma de melhorar seus aprendizados, né? Utilizando-os também em outras disciplinas, isso também é importante. A alienação aqui citada pode ser entendida como um processo que pode levar o aluno ao distanciamento do mundo e ao outro. O nosso projeto ele consiste em analisar o cinema como desalienação do homem com o seu mundo e apresentar propostas das produções audiovisuais como uma possível quebra da rotina expositiva das aulas de filosofia de extrema importância, gente, diante da nossa sociedade atual, sobretudo, né? Esta pesquisa faz parte da construção da minha dissertação no mestrado profissional em filosofia pela UFC, orientado pelo professor PhD Eduardo Chagas. O estudo tem como principal intenção de tentar perceber se os impactos da aprendizagem filosófica em demonstrar a praticidade do conhecimento filosófico é realmente possível a partir da inserção da produção de curtas-metragens em sala de aula, como um caminho da desalienação humana. É importante salientar, sabe, que o uso da técnica do cinema em sala de aula pode despertar uma curiosidade para outras realidades. Instintivamente busca-se o importante, o novo, o diferente, iniciando um movimento de entendimento de outras perspectivas, outros pontos de vista. Este despertar pode tornar viável para uma análise histórica dos fatos do universo e as teorias filosóficas, das quais deixam de ser enfadonhas e distantes da realidade dos nossos alunos, tendo uma possibilidade de serem mais significativa e, por que não, transformadora. A alienação é um conceito estudado nas aulas de filosofia e exigido em vários vestibulares, pelo menos até agora, né? Tendo como base o pensamento de Marx, que consiste em uma atividade que desumaniza e impede o desenvolvimento do ser humano, e em alguns casos até com uma perda de si. Relacionar o pensamento marxista com o cinema, a partir das produções audiovisuais no âmbito escolar, é uma tentativa, sabe, de unir a prática e a teoria, contrariando a universalidade alienada.
e a concepção de trabalho na sociedade capitalista, que funciona, regula e controla a autoconsciência humana. Como podemos ver no curta-metragem Um Novo Mundo, a primeira produção audiovisual da seção O Cinema como Formação Pedagógica no Oriente, que exibimos em maio no YouTube da Vila das Artes, e quero exibir agora para vocês terem uma noção do nosso trabalho. Pode ser? É rapidinho. Tudo certo. Obrigado, Vanessa. Quando estiver valendo aí, Vanessa, tu me avisa, tá? Tá apresentando já. A gente tá vendo a tela do Meet. Perfeito. Vamos agora aqui, Vitor. Bom filme pra gente, espero que vocês gostem. Ele tá sem áudio, era pra estar com áudio? Não, não, sem áudio mesmo ainda. Ah, tá, tudo certo. Agora começa o áudio. Ok. Agora tá aparecendo, né, o áudio. Pode dar para escutar, né, o áudio? Sim, tá dando pra escutar. Ah, certo.
Todo dia a mesma coisa, a mesma estação, o mesmo metrô. Até as pessoas são as mesmas. Talvez você esteja me perguntando quem eu sou, mas eu nem sei responder isso direito. Talvez eu seja mais um jovem entre tantos outros que busca ter forças para enfrentar todos os preconceitos. É chato, mas estou aqui firme e forte para mais um dia de trabalho. Será que estou feliz? Feliz é. Agora o meu trabalho me deu meu sustento, mas sinto que está sendo uma atividade que desumaniza e impede o desenvolvimento do ser humano que eu sou. Trabalhar em algo que eu não sei nem o que eu estou produzindo, talvez seja uma forma de negar a si mesmo. Estou no meu quarto, interrompo. Esse é um processo criativo de 24 alunos com pele renascer, desculpa o genocídio, mas mantenham os ideais que nos enviam mais para quem está por vir. O galapeu bate dentro novamente, momento de cair. No canto de uma sala, com a vista cansada, a mão calejada, escrevendo a caminhada de um futuro tão incerto. Sincero, se é um cara esperto, procure ser médico ou mais concreto, a vida fica assim. Eu faço o que amo, se que te ganhe, envio se derrame, apure suas mágoas, culpas, méritos. Não deixa a mente aberta, sonhos tão grandes, mente pequena no processo. Te põe pra baixo, vem, asas de sucesso. Me sentindo tão fora, tô pra habitar. A visão perdendo o paladar. Me dá sabor, a vida eu tô sem degustar. Entregando o coração, vai se complicar. Se bobear, copiar, de equilíbrio nas vogais dessa conta boba. Será que este meu eu foi negado pela pura necessidade econômica? Ou pior, será que este meu eu nega o outro e o mundo em minha alienação? Ainda é possível um novo mundo. A todo velho mundo ainda por destruir. Tudo a construir. Por isso, cada um é convidado de forma coletiva a construir um novo mundo. Não estamos perdidos, pelo contrário. Venceremos se não tivermos desaprendido a aprender a amar e a lutar por um mundo menos desigual. Ainda é possível um novo mundo. Sei que existe a esperança do novo mundo, que me faz sorrir a vida, como se conhecesse a fórmula mágica, que transforma o mal e a tristeza em claridade e felicidade. Ninguém solta a mão de ninguém nesse terreno. Eu sou brasileiro, eu sou amor, sou também guerreiro. A vida precisa do sol pra resplandecer. E a liberdade alimenta a arte. É assim que tem de ser. Ninguém solta a mão de ninguém nessa parada. Quem tem um camarada com raça e fé pra gente cantar. No meio do povo encontrar um abraço. Emerson, você tem 2 minutos para fazer um fecho aí da sua apresentação. Sabe, pensei que tinha ainda. Meus cálculos ainda faltava 4 minutos, mas tudo bem. Vamos lá. É rapidinho, tá? Eu pensei que tinha terminado, desculpa. Eu pensei que tinha uns 4 minutos ainda, mas vamos lá. Vai dar certo. Então, aí o Cinemável, Pensar Filosófico em Curtas-Metragens. Aqui foi no Cine Teatro São Luís. É um grande cine teatro daqui do Ceará. Quem é daqui do Ceará sabe muito bem como é lindo, sabe como é histórico, né? Um grande Cine Teatro São Luís. Os alunos, eles vão para lá, né? Vocês estão percebendo aí, bem arrumados. Tem essa sensação de ser tipo uma cerimônia, né? Tipo de um Oscar. Aí tem um prêmio de melhor ator, de melhor figurino, melhor maquiagem, melhor roteiro, melhor direção. E aí eles têm essa comemoração, né? Aí foi o último ano que a gente fez, né, lá no Cine Teatro São Luís, em 2019, onde a gente tem aí participação de atores globais, como a Carla Karenina, por exemplo, a Solange Teixeira, alguns atores do Cine Hollywood, do Shaolin Sertão, um produtor, né, lá de São Paulo, e também a gente convida um professor de filosofia para ser homenageado também no evento.
Aqui foi uma foto que nós tiramos, onde ficamos em primeiro lugar na feira científica daqui de Fortaleza, e né, em toda a feira, e fomos para a estadual, e na estadual a gente conseguiu ir para Recife. A gente estava aí, vocês, tem alguém aí de Pernambuco, né? Acho que o Marcos é de Pernambuco. Então, a gente esteve aí em Batom dos Guararapes, né? Tipo isso. A gente fez participou do Fenecite, a Feira Fenecite. E ficamos em 5º lugar, né? Nos projetos nacionais. Aqui ficamos em primeiro lugar com a melhor prática, os Conectando Boas Práticas aqui de Fortaleza, em 2019. Em 2020, quando veio a pandemia, a gente não quis desistir, né? Os meninos falaram, eu pensei de a gente exibir, né, alguns filmes, alguns curtas-metragens no YouTube, mas eles preferiram começar a fazer, né, novas produções. E fizemos muitas produções, sobretudo em 2019, agora em 2021, exibimos bastante, como, por exemplo, essa que eu citei, né, que está aí tá no YouTube da Vila das Artes, essa outra também, homenagem ao Dia do Filósofo, foi bem bacana, e vamos fazer também agora no dia 16, e numa outra oportunidade eu falo, atualmente da minha fala eu falo. E aí a gente tem aqui vários programas de TV, que a gente já participou aqui em Fortaleza, e é isso. Então, agradeço pela atenção e para um outro momento. Ok, Anderson, obrigado pela apresentação. Né? Agradeço. E aí, você baixa isso aí, porque alguém pode utilizar. Bem, então, dando continuidade, nós temos o Fábio, né? Que vai ter os 20 minutos. Então, Fábio, você se apresente, diga de onde, né, veio, a que universidade está, e o seu trabalho. Tá bem? Onde está Fábio? Fábio Soares. Não estamos, eu pelo menos não estou lhe ouvindo. Veja aí. Mas alguém está ouvindo? Escutando. Não estamos escutando. Houve alguma coisa com o áudio dele lá. Bem, se ele tiver com algum problema, acho que a gente inverte e bota ele mais, até ele resolver o problema dele. Acho melhor alterar a ordem. O problema é que a gente não sabe se ele está... Acho que Fábio, ele você está nos ouvindo? Faça algum sinal assim, se está ouvindo. Podemos substituir, botar outra pessoa e você fica para depois? Pode... Ele foi pegar o fone. Fale agora. Resolvi agora, boa noite. Pronto, então tudo bem. Se apresente e diga de onde veio, onde a universidade você está ligado e seu trabalho. Eu sou o Fábio Soares da Silva, mestrando do Profilo da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Sou da turma de 2020, 2020, né? E 2022. Moro na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Faço parte do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Educação. Sou professor de filosofia. E venho aqui hoje trabalhar a temática, pensar a praxis como fundamento metodológico para o ensino de filosofia. Agora eu vou dividir aqui a tela aqui.
compartilhar. Aí qualquer coisa vocês me falem aí, tá? Vocês estão observando a tela, dá para ver. Estamos vendo. Tá tranquilo. Vou colocar aqui no modo certo. Então, essa é a minha temática, né? Pensar a praxis como fundamento metodológico para o ensino de filosofia. Nesse, assim, de início, né, a nossa turma, como é de 2020 a 2022, nós tivemos uma interrupção, né? Iniciamos com a primeira aula no mês de março, o dia 26 de março, na verdade, de 2021, mas aí o que ocorreu a partir daí, houve toda aquela questão da pandemia, e aí ficamos esperando, né, o retorno da aula. E aí nós retornamos só em agosto, mesmo ano, né? Quer dizer, aí nós tivemos aí um pouco de atraso, por isso que ainda está em andamento, né? Então, minha pesquisa ainda não está completa, né? Ela está em andamento. Estou trabalhando a parte teórica, a fundamentação, e já estou elaborando a questão da intervenção, né? Mas ainda não iniciei a intervenção na escola. Então, nesse primeiro momento, com esse tema, eu busco fundamentar a minha pesquisa a partir do filósofo italiano Antonio Gramsci, certo? A minha pesquisa, como eu falei, não está completa, continua em andamento, mas tentarei expor o que já preparei até o presente momento. Então, como introdução, né, a minha pesquisa é de cunho ainda bibliográfico, ainda não iniciei a minha intervenção. Neste momento, eu quero falar um pouco também desse autor, né, a qual está me dando essa fundamentação teórica, que é o filósofo Antonio Gramsci. Só um momentinho aí. Então, Antonio Gramsci é um filósofo italiano, né? E hoje, na verdade, ele está muito pesquisado, né? Devido o que ele sofreu, né? No fascismo na Itália. E esses momentos agora também um momento propício a uma ditadura, a um fascismo, a um totalitarismo. Quer dizer, existe todas essas questões aí que estão vindo, não só no Brasil, mas outros países também. E esse filósofo se torna importante justamente porque ele sofreu, né, com o fascismo lá na Itália, né? E sofreu até o último dia de sua morte. Então, dentro do que se percebe na filosofia dele, que ele vai elaborar, né, sua teoria a partir do seu contexto, e vai tentar modificar a própria estrutura, né, e a superestrutura. Quer dizer, ele vai buscar conhecimento a partir de Marx, né, para aprofundar ele como um neomarxista, mas aí ele vai além de Marx, né? Ele tem ainda aí corresponde à realidade hoje, né? Então, quer dizer, ele foi além da teoria marxista, e sua proposta ela é muito de intervenção, né? Então, quer dizer, nós trabalhamos mais a questão política, né?
E a minha pesquisa ela é dentro de uma escola do Estado, justamente onde trabalho, né? Uma escola que contém 930 alunos, né, nos seus 3 turnos. É a única escola dentro da cidade de São Luís Gonzaga, né, do Estado, que oferece o ensino médio regular. Então, é o Centro de Ensino Nazaré Ramos. E o que se observa, né, nesse contexto dessa pesquisa é justamente o quê? Né? Que lá, professor que tem graduação em filosofia, somente 2. Eu e minha esposa, né? São 2 pessoas que trabalham com filosofia, que têm essa formação de filosofia. Os outros professores trabalham com filosofia, mas para completar a sua carga horária, né? Isso é a realidade, acho que, de todo o Brasil. Então, percebendo essa dificuldade, né? E vendo a questão dos próprios alunos, né? Dessa falta de interesse, que às vezes o que ocorre, né? O professor que não é da área específica, né, ele tem mais dificuldade para trabalhar essas temáticas. E aí não chama muita atenção desse alunado. E a partir daí eu comecei a elaborar, né, e buscar compreender a problemática. Então, essa escola, como eu citei, tem 930 alunos, e nós temos aí um quadro de professores, de 90 professores, certo? Temos corpo pedagógico, apenas uma coordenadora pedagógica. Aqui no estado do Maranhão, em algumas escolas, as realidades são diferentes de outros estados ou de outras cidades, né? Aqui em São Luís Gonzaga, no caso, geralmente quem é o coordenador pedagógico é aquele professor, aquela professora que já está nos seus últimos anos, né, de trabalho, que está apta para se aposentar. Aí ela fica na coordenação, porque geralmente não tem um coordenador específico, né? E aí, dentro disso aí, a gente viu, né, essas possibilidades. Só um momentinho. Então, passando desse contexto, né? Como eu falei, nós temos aí são 10 salas no turno vespertino e 9 salas no turno matutino. E 4 salas de aula no turno noturno. Mas aí, o que é que eu fiz? A minha pesquisa, como é dentro da escola, eu escolhi as salas da segunda série do ensino médio, né? Então, são 4 salas que eu estou trabalhando, com alunos que pretendo fazer a intervenção e com os professores que dão aula de filosofia. Alguns que não são formados em filosofia, mas que vão participar dessa intervenção. Então, após essa contextualização, né, eu quero aqui agora adentrar, né, nessa temática que vai ser desenvolvida, né? Então, o que eu percebi, né, que a prática docente ela deve ser crítica, né, progressista, e não pode prescindir do movimento dialético entre o fazer e o pensar. Quer dizer, tem que haver essa ligação entre o fazer e o pensar, né? E sobre o fazer. Dessa feita, o contexto teórico formador não pode jamais transformar-se num contexto do puro fazer, mas deve se compreender o que está fazendo, certo? Então, por isso que o uso da filosofia de Gramsci ela é importante por isso, porque ela é uma praxe, e essa praxe ela é
fundamentada em uma teoria, né? E aí nós vamos ver também, ao longo da minha apresentação, nós vamos ver o que é que significa essa praxis para Gramsci, né? O que é essa praxis? Nós vamos ver em um contexto geral, né? E aí, depois, em um contexto mais específico, que é em Gramsci, né? E uma das coisas que, nesse sentido, que vai fundamentar, né, a minha dissertação, a minha pesquisa, é o que é praxis, né? A praxis é um movimento operacionalizado simultaneamente pela ação e pela reflexão. Isso aí nós vamos ver um pouco mais a partir de Gramsci. Agora eu estou só na parte introdutória. Então, o meu objetivo são esses aqui. O geral é apresentar uma proposta metodológica do ensino de filosofia como praxis filosófica, né? Antônio Gramsci. Os objetivos específicos problematizar a interface entre o ensino e a filosofia da praxis, a partir de Antônio Gramsci, bem como refletir sobre as condições didático-pedagógica do ensino de filosofia na concepção de praxis de ensino. Então, esses aí são os objetivos. Agora nós vamos partir para o conceito de praxis no geral. Então, nós vamos ver, né, que há uma diferença entre o conceito de praxis em geral, que temos diversos autores, né, ao longo da história que apresentam esse conceito de praxis. Mas aí, o que nos importa mais à frente é esse conceito de praxis a partir de Gramsci. Então, a palavra praxis, ela foi usada por diversos autores em épocas e contextos de significado diferente. Podemos citar aí, por exemplo, o estagirista, né, Aristóteles, lá na Antiguidade, quando ele faz a diferença entre poiese e praxis, né? E o que nos interessa aqui é justamente ampliar esse conceito de praxis. Então, segundo Vasquez, né, de acordo com o seu livro Filosofia da Praxis, a palavra praxis, em sua totalidade, refere-se à execução, à atividade, ponto crucial, o ápice de um dado momento. Esta palavra é de origem grega, como bem nos assegura o autor, né? Pode-se dizer que praxis é uma atividade consciente e transformadora. Neste mesmo contexto, fica claro que a atividade como praxis exerce uma transformação social. Quer dizer, aqui você já observa que já há uma aproximação, né, da praxis de Gramsci, porque aí essa praxis ela tem que estar ligada à transformação social. Então, para Botman, que é no dicionário do pensamento marxista, a palavra praxis tem seu sentido geral, a execução, a atuação, e para o filósofo Karl Marx, atribui como uma ação livre, absoluta, criadora e engenhosa, por meio da qual o humano cria, ele institui, né, forja, modifica ou aceita os seus meios e acontecimentos. É uma ação essencialmente humana. Quer dizer, o único que pode realizar a praxis nada mais é do que o ser humano, deixando de fora os seus instintos, né, que transformam os seres humanos diferente de todas as outras espécies. Quer dizer, o ser humano ele é totalmente diferente de qualquer outra espécie por ele transformar a natureza e fazer a praxis. Portanto, o homem deve ser apregoado como um ser da realização da praxis, né? Isso diz Marx. Então, passando agora para próximo item, nós vamos ver o conceito de dialética. Então, a dialética
ela está presente, né, em todo o trabalho de Gramsci, né? E também não é um método novo, né? No pensamento filosófico grego, a dialética inicia com Heráclito de Éfeso, né? Quer dizer, lá os filósofos pré-socráticos, principalmente Heráclito, utiliza muito bem da dialética. Não no sentido que a mesma toma na filosofia moderna, como no pensamento de Hegel, Karl Marx, né? Engels, e posteriormente como pensamento de Gramsci. O conceito de dialética tem referenciais, né, na filosofia antiga até a filosofia contemporânea, né? Ou seja, no decorrer da história, com perspectiva de diferentes autores. Antônio, você organiza o seu conteúdo que você só tem 5 minutos, viu? Já? De forma que você... Tá bom, professor. Então, ó, nesse percurso de dialética, eu quero citar aqui o pensamento de Gramsci, né, que ele vai dizer, né, se o problema de identificar a teoria e prática, se colocar isto, se dá no sentido de construir sobre uma determinada prática, uma teoria em que, coincidindo, identificando-se com elementos da própria prática. Acelere o processo histórico em ato, né, tomando a prática homogênea, tornando a prática homogênea, coerente, eficiente em todos os seus elementos, ou seja, potenciando ao máximo a dada certa posição teórica, no sentido de organizar o elemento prático indispensável para a sua realização. Então, quer dizer, a dialética, ela fundamenta, né, nesse sentido também prático. Então, vamos passar para o próximo conceito, que é os intelectuais orgânicos e a educação. Então, o que é que Gramsci, né, vai falar dos intelectuais, né? Então, bem resumidamente, o que é que ele vai ver? Onde é que estão esses intelectuais? Né? Ele fala dos intelectuais tradicionais, mas também fala dos novos intelectuais, né? Que são os intelectuais orgânicos. Então, quer dizer, os intelectuais tradicionais é aqueles lá pode ser o sacerdote, né, mas que podemos concebê-los também como hoje intelectuais orgânicos. Ele vai fazer uma nova roupagem desses intelectuais, né? Quando se fala em intelectuais, também vai se falar lá da filosofia, que vai dizer que toda pessoa que pensa, né, que usa do raciocínio é um filósofo, né? Embora que seja de uma filosofia comum. Mas aí, quais são esses intelectuais? Quem são esses intelectuais hoje, né? Então, ele vai falar justamente que a sociedade é como se fosse um organismo. E dentro desse organismo tem essas pessoas que estão à frente das organizações, né? Eu vou falar, não vou falar dos tradicionais, mas especificar os orgânicos. Quer dizer que ele vai dizer que toda pessoa que está à frente de um grupo social, aí você pode citar a igreja, pode citar um sindicato, eles são intelectuais. Por quê? Porque ali ele está fazendo essa função de intelectual orgânico, que está à frente de uma organização, de um organismo vivo, né? Então, esses intelectuais, eles têm essas funções de garantir, né, a preservação ou então renovar o sistema dominante, né? Então, por isso que existem esses intelectuais. E o que é que ele vai falar desses intelectuais? Que os intelectuais, eles poderão surgir a partir do chão da fábrica, que é justamente esses que vão fazer a revolução. A revolução agora, né, não é mais armada, mas é uma revolução intelectual, uma revolução cultural, uma revolução política, uma revolução ética e moral. Então, quer dizer, há uma mudança aí, né, no pensamento, que essa revolução ela é totalmente diferente a qual, né, Marx pensava, né? Então, faça um fecho, viu, que terminou o seu tempo. Só concluir aqui.
Então, para concluir, o que é a filosofia da praxis, né, em Gramsci? É justamente a política, onde vai haver essa intervenção diretamente, primeiramente na parte cultural, moral, né, e depois na política, justamente para que haja uma mudança, uma mudança onde o subalterno ele passa a ser, né, a classe dominante, quer dizer, há uma briga, né, dentro nas classes sociais, e aí ele vê que essa revolução só acontece dessa maneira a partir da filosofia da praxis, colocando, né, para que a classe subalterna ela tenha esse conhecimento e tome a sua posição social, né, não mais como subalterno, mas como classe dominante. Então, encerro por aqui. Obrigado. Ok, muito bem. Bem, então nós vamos agora ao... Bem, eu não sei a pronúncia bem, ele me corrige aí. Lineker. É isso mesmo? Cadê nosso amigo? Boa noite. Não, Boa. Lineker. Lineker. Isso. Bem, então você tem 20 minutos para fazer a apresentação. Diga de que universidade veio, né? E a gente começa aí. Só um instante, que nós perguntamos antes para todos os professores se você aceita a divulgação da gravação. Sim. Eu lembrei agora que ele não estava na hora que você perguntou, não foi isso? Sim, sim. Tá bem. Mas era só isso. Obrigada. Nada. Tive a impressão que começava às 18 horas, mas enfim. Deixa eu compartilhar logo aqui até. Bem, boa noite novamente. Me chamo Lineker Sampaio, sou da Universidade Federal do Ceará. Sou egresso do Prof. Filo. Defendi a minha dissertação agora no último mês de novembro do ano passado, novembro de 2020. Com a minha... Falar primeiramente aqui do meu orientador também. Vocês estão vendo os slides, né? Sim. Sim, sim. Certo. Só botar aqui também o tempo aqui para eu também me organizando aqui também. Bem, o meu orientador, ele é o professor Dr. Antônio Glaudeni Brasil Maia, da Universidade Vale do Acaraú. E o meu trabalho é intitulado Oficinas de Filosofia como Espaço de Construção da Cidadania, o envolvimento de jovens do ensino médio para a praxis. Acerca das considerações iniciais do meu trabalho sobre a escolha do objeto da pesquisa e a importância da discussão do tema, de fato, no atual contexto, a concepção, o conceito de cidadania e de cidadão, ele vem sendo frequentemente exercido, ora associado, a um modo, ora conservador, ora autoritário, ora mais homogêneo, excludente ou retrógrado, né? Então, e é justamente por tais concepções que a gente vê ultimamente sendo exercida e associada, né, que o tema da cidadania, ele passa a ser importante, né? Ser importante a discussão dessa temática, né? Merece ser questionada e discutida, criticada, uma vez que nós vivemos em uma sociedade que vivemos, né? Existem vários excluídos do conhecimento, da cultura e dos direitos. Então, quando a gente busca trabalhar sobre essa temática, a gente busca refletir e aprofundar. As primeiras questões, os primeiros problemas que motivaram a construção e desenvolvimento do meu trabalho, do nosso trabalho, foi essas que eu coloquei aqui, como, por exemplo, de que modo o ensino da filosofia contribui para a formação crítica, emancipatória e posicionamento político cidadão. É possível uma formação cidadã numa perspectiva da praxis possibilitada pelo ensino de filosofia? De que modo as aulas de filosofia podem ser prazerosas e, ao mesmo tempo, instigadoras do pensamento autônomo e agir crítico? Qual o papel da escola na formação da cidadania
E seria possível, nesse período de pandemia que vivemos, ter uma atuação cidadã no ambiente virtual? Como quadro teórico do nosso trabalho, eu utilizei alguns teóricos principais, né, algumas teorias e conceitos que ancoraram o nosso trabalho, tais como de Alejandro Serletti, no sentido que ele defende a questão do filosofar, da necessidade de nos apropriarmos da pergunta por quê, a filosofia como processo reflexivo de problematização e resolução desses problemas. Silvio Galo também a gente utilizou, entendendo a filosofia como disciplina por excelência de criação conceitual. Evandro Guendin, entendendo filosofar enquanto praxis, pensamento e ação numa perspectiva transformadora, muito semelhante ao filósofo italiano Antonio Gramsci, que eu vou deter um aprofundamento um pouco mais acentuado, filósofo italiano, e René Trentin Silveira, né, no sentido de que ele fala da busca da verdade possuir um caráter necessariamente revolucionário, a busca da verdade. E outros filósofos e pensadores acessórios, né, como Paulo Freire, Saviani, a Cortina, e finalmente Antônio Gramsci, né, que embasa bem o nosso trabalho acerca da necessidade da tomada de posição, de posicionamento, e da consciência, né, do papel enquanto sujeito histórico e atuante diante da realidade. A gente explicitou também a que tipo de compreensão nos referimos, não seria um conceito qualquer de filosofia ou de escola ou de cidadania, que sabemos que são conceitos bastante complexos e amplos, né? Mas o conceito de filosofia tentou aproximar a desses pensadores que a gente citou anteriormente. O conceito de cidadania seria aquele tipo de prática que não esteja atrelada ao pragmatismo imediato, né, mas com uma cidadania que vise uma finalidade política, né, de transformação da realidade, e bem como uma escola numa perspectiva que forme pessoas, indivíduos capazes de pensar, estudar, e que a escola possa fazer com que esses estudantes, esses indivíduos, eles possam dirigir e controlar quem os dirige. Inclusive, é uma expressão gramsciana, né? Elevar culturalmente os indivíduos em vista de uma nova sociedade. Seria essa escola requerida e a escola, tipo de escola que defendemos no nosso trabalho. A gente utilizou como metodologia, né, das etapas, oficinas pedagógicas de intervenção, utilizando o Google Meet também. Utilizamos também muito o WhatsApp numa escola da rede estadual aqui de Fortaleza, rede estadual aqui do Ceará, na cidade de Fortaleza. Então, devido à pandemia, a gente precisou fazer alguns ajustes metodológicos na utilização dessas ferramentas digitais, como o Google Formulários, para aplicação dos questionários, o contato com os alunos por meio do WhatsApp e os encontros das oficinas por meio do Google Meet, que foi uma plataforma bem difundida nesses tempos de pandemia na área educacional. Eu utilizei também, durante as oficinas, algumas ferramentas também, como o Mentimeter e o Kahoot. O Mentimeter é uma espécie de CloudStorm, que é uma tempestade de ideias, que os alunos eles começam a falar sobre algumas palavras que lhes vêm à mente ao ouvir o conceito de cidadania. Utilizei essa ferramenta, e o Kahoot, a fim também, que tive como objetivo também tornar mais lúdico o momento, né? Através de um quiz acerca de uma reflexão sobre a problemática que a gente tem na sociedade atual. A metodologia de pesquisa, as etapas, eu apliquei um questionário para verificar o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa, no caso, os alunos da escola no qual a gente fez a pesquisa. Depois foi aplicado um questionário pré e pós-intervenção das oficinas, da seguinte forma: antes das oficinas foi aplicado um questionário pré-intervenção, e o mesmo questionário
foi aplicado pós-intervenção das oficinas. E a partir desses questionários, foi feita uma avaliação, uma comparação e uma análise e tabulação, bem como a discussão dos dados a partir das respostas desses questionários. As oficinas, elas se dividiram em 4 momentos, ou 4, vamos dizer assim, 4 aulas, entre aspas, vamos dizer assim, 4 oficinas. O primeiro momento da oficina foi dedicado à aproximação do conceito de cidadania. Então, nesse momento, buscou-se uma aproximação do conceito de cidadania, né, com os alunos, mediado por mim, pelo professor, para buscar uma compreensão mais aprofundada, né, acerca do tema da cidadania. A construção em vista de vamos dizer assim, um aprofundamento da temática, né? O segundo momento, a gente dedicou para aprofundar o tema. Então, a gente fez aqui uma análise mais detalhada do contexto atual em que estão inseridos os alunos. E uma das perguntas norteadoras desse segundo momento foi: que tipo de cidadania é requerida nesse contexto? Então, paralelamente à reflexão sobre a realidade, sobre o contexto que os alunos estão inseridos, foi refletido também essa pergunta, né? Tentando responder essa pergunta: que tipo de cidadania seria requerida diante de um contexto posto, né? No terceiro momento, dedicamos a um debate e à construção do conhecimento, no sentido de um debate em vista de um entendimento coletivo sobre cidadania e posicionamento em frente à realidade, porque a gente acredita que não basta apenas uma compreensão e aprofundamento acerca do conceito, mas um posicionamento frente à realidade posta, né? Firmando também compromissos e atitudes vista a superação desses problemas, né, junto com os alunos. E, finalmente, o quarto momento, a gente trabalhou com a praxis virtual, né, na possibilidade de seria possível exercer esse tipo de cidadania que a gente propôs no trabalho no ambiente virtual, em período pandêmico, seria possível? Segundo as próprias respostas dos alunos, sim, seria possível, né? E a filosofia seria essa disciplina potencialmente mediadora, né, dessa formação teórico-cultural que critica a ideologia dominante, e ela pode nos impulsionar, né, para sermos sujeitos autônomos e protagonistas da nossa história. Eu trouxe aqui alguns resultados, né, algumas inferências que a gente obteve no decorrer do trabalho. Devido, obviamente, à pandemia, o número de alunos foi bastante reduzido, devido à falta de tecnologias e ferramentas nos próprios alunos. Foi bem difícil essa aplicação dessa metodologia. E sobre as perguntas que a gente fez, uma delas que chamou-nos a atenção foi essa: você compreende o termo praxis e consegue relacioná-los à cidadania? Né? Então, no questionário pré-intervenção da oficina, cerca de 74% dos participantes, dos alunos, 17 no total, eles nunca ouviram falar no termo praxis. E pós-intervenção, a gente fazendo essa comparação, em sua totalidade, 100% dos alunos, eles compreenderam o termo praxis e conseguiram, a partir das oficinas, conseguir relacionar com a cidadania. Outra pergunta também que foi bastante relevante foi: você acha que o ensino de filosofia pode contribuir na formação da cidadania? No questionário pré-intervenção, cerca de 60% responderam talvez, mas não sabiam como. E no pós-intervenção, pós as oficinas, quase que em sua totalidade, os alunos responderam que sim, que totalmente, que o ensino de filosofia pode contribuir na formação da cidadania. Continuando, você se considera uma pessoa consciente e comprometida diante dos problemas da sociedade, que se posiciona e toma alguma atitude em vista de sua transformação? No questionário pré-intervenção, os alunos responderam, apenas 9 alunos responderam que se sentiam comprometidos diante da realidade, e no pós-intervenção,
19, um aumento de quase 75% do grau de comprometimento após a intervenção. Você acha possível, nesse período de pandemia que vivemos, ter uma atuação cidadã no ambiente virtual? Justifique. Dos 23 participantes da pesquisa, 15 deles responderam nessa primeira pergunta que sim, 7 estudantes afirmaram que não, e um último informou que somente em alguns casos isso é possível, mas não explicitou. E isso na pré-intervenção. Na pós-intervenção das oficinas, todos os 23 participantes da pesquisa, estudantes, eles responderam no segundo momento que sim, que no período de pandemia é possível exercermos cidadania no ambiente virtual. Sendo muito destacado, inclusive, nessa resposta deles, a questão da força da internet, das redes sociais e do próprio celular como um meio possível de atuação cidadã. Os adolescentes relataram muito isso. Né? Amigo, você tem 5 minutos, viu? Certo. Esse aqui já é o último slide. E os resultados, possibilidades, perspectivas, tentando responder aquelas perguntas que a gente fez lá no início do trabalho, né? Que de que modo o ensino da filosofia poderia contribuir nessa formação crítica, e a resposta que o trabalho nos deu, uma possível resposta seria quando a filosofia ela deixa de ser constatadora, neutra, sintetizadora ou ora reprodutora, né? Quando ela toma como perspectiva a criticidade, a autonomia, o engajamento, o posicionamento diante da realidade e de uma praxis em vista da transformação. E qual seria o papel da escola na formação da cidadania? Uma possível resposta que encontramos no trabalho foi quando a escola se torna um ambiente propício. Aliás, a escola é um ambiente propício de luta contra-hegemônica, né? De superação da alienação e da dominação imposta. Então, é um local privilegiado na formação cidadã. É possível uma formação cidadã numa perspectiva da praxis, possibilitada pela filosofia? O saber filosófico, ele inspira, né? Ele traz fundamentos, referências para os alunos, e a partir dessas referências que os alunos têm na filosofia, eles possam conseguir estabelecer essas reflexões e relacioná-las com sua realidade, auxiliando-os, inclusive, numa compreensão mais aprofundada e crítica da realidade que os cerca. E, finalmente, é possível, nesse período de pandemia que vivemos, ter uma atuação cidadã no ambiente virtual? Kairos, cartaz. Então, é um momento oportuno, né? Foi um momento oportuno, está sendo, novas iniciativas para contribuir na transformação da sociedade, apesar de no meio virtual não ser o ideal, mas é possível também fazer com que também esse isolamento que muitos de nós tivemos, né, como pegar desse isolamento como força de mobilização e ocupação, né, desses espaços digitais, enquanto cidadãos conscientes e críticos, né. Então, esse aqui foi o meu trabalho, né, refletir essa questão da cidadania no ambiente escolar, a contribuição na filosofia nessa formação, e é isso. Agradeço a oportunidade, ao encontro, parabenizo desde já a organização, e obrigado, professor Roberto e demais colegas. Pois bem, então, parabenizamos a todos aqueles que apresentaram, né, os 3, né, e agora nós temos um tempinho para, né, perguntas, levantamento de questões, observações. Como nós somos poucos, a gente vai obedecendo, né, quem vai se candidatando vai amanhã. Então, Davi se candidatou, depois Laerte, são 2 já. Davi, com a palavra. Boa noite, professor Marcos, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Boa. Professor Marcos, eu até coloquei aqui no chat aqui da nosso momento, que é uma alegria muito grande ver o senhor foi meu professor lá no INSAF. Tudo bem. É uma alegria muito grande, o senhor não mudou quase nada, não mudou nada praticamente, viu? Está igualzinho de 10 anos atrás. E você anda onde agora? Eu sou aqui de Fortaleza, estou aqui no Prof. Filo, da turma 2020, sou professor da rede estadual. Não continuei no seminário, mas estamos aí, né? Vamos de pôr café. Então, professor, eu assim, queria parabenizar todos assim, do evento, realmente muito organizado, muito importante. E
assim, a todas as apresentações de hoje também, muito importantes para o ensino de filosofia, com certeza. E eu queria só ter algumas curiosidades, porque hoje tem meu colega aqui, o Emerson, que ele é da minha turma, né? Mas não sei se essa foi a realidade de alguns aqui, que a nossa turma, a minha turma, a gente começou no período da pandemia, então a gente não teve muito conhecimento uns dos outros, assim, pessoalmente, né? Aí eu tenho algumas curiosidades sobre o trabalho dele, assim, eu queria, se ele puder compartilhar com a gente. Emerson, primeiramente, são duas perguntas, na verdade, né? A primeira é como é o desafio de você trabalhar os curtas-metragens, tendo em vista também o pensamento de Karl Marx, né? Sendo que nos últimos tempos, assim, a gente vê muitos ataques, né, também ao pensamento marxista, etc. E esse avanço aí da extrema-direita e tudo, né? E aí, como é que é isso na relação com os alunos? Assim, como é que você consegue passar para eles uma consciência social, né, de classe, etc. Você sente resistência deles em relação a isso? Como é que você tenta conscientizá-los para a importância também dessa luta de classes, etc., para eles perceberem, né, isso na realidade deles também, né? Então, em relação a essa ideologia marxista, essa resistência, e como você trabalha com isso com os alunos, né? E, assim, sobre a questão dos seus curtas-metragens, você tem algum incentivo de alguma parte, assim, do governo, de algum projeto ou de alguma instituição? Porque é um desafio muito grande, eu imagino, para você, assim, a questão dos recursos, né? Nós que somos professores também da rede estadual, a gente sempre lida com essa questão da falta de recursos, né? Nunca realmente tem recurso nem para as nossas escolas, né? Imagine só para projetos além, né? Então, como é que você lida com essa questão, assim, de financiamento desses projetos, alguma coisa, tudo você mesmo, assim, você corre atrás, improvisa e tudo, né? Tem alguma ajuda de algum lugar, alguma coisa? Como é que você lida com essa questão dessa dificuldade? E é muito interessante o seu projeto, porque os curtas é o que cabe nas nossas aulas de filosofia, né? Que são curtas, né? Que é um filme, às vezes a gente quer passar um filme para os meninos, mas o tempo não é muito prático para a gente passar para os meninos. Então, os curtas é uma realidade mais acessível, assim, para as aulas de filosofia, né? Como são pouco tempo, né? Então, é algo que realmente se encaixa melhor no nosso trabalho, né? Então é isso, rapaz. Mais uma vez, parabéns aí para você, o orgulho, né? E boa sorte aí na sua caminhada. E até a próxima, se Deus quiser. Pronto, Emerson. Pode ser agora, que a gente já fala agora, né? Sim, sim. Pronto. Agora as perguntas e vão responder. Beleza, Davi, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas perguntas. Rapaz, não foi combinado, né? Mas eu gostaria de realmente que surgisse essas perguntas, tá? Então, muito obrigado aí pelas questões e pelo carinho de sempre, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Acho muito massa o seu trabalho também que você faz. Então, que honra poder você estar aqui, poder responder essa pergunta para você e para os demais aqui presentes. A primeira pergunta eu acho que é essencial, né? O Cinemarv é resistência. É um evento, um projeto que se torna um evento e, sim, é uma forma de resistência, sobretudo nesses tempos atuais, né? Como é difícil a gente trabalhar com filosofia, com algumas ideias. Aqui no Ceará, a gente tem um deputado, né, que é bolsonarista, que, infelizmente, ele vai na escola para ofender professores, né, para poder denegrir a imagem do professor, muda todo o contexto da história para poder falar mal, poder gerar ódio, onde vários professores aqui em Fortaleza são atacados, são ameaçados. Então, é muito sério, né, a situação que nós estamos vivendo no Brasil, e a gente percebe também aqui em Fortaleza. E eu tento, quando a gente utiliza da arte, eu sei também que o David, né, que é o Davi, né, ele também faz um trabalho com filosofia e arte. E penso, sabe, que é isso. Quando a gente utiliza da arte, da filosofia, parece que
as coisas acontecem de uma fluidez mais tranquila, sabe? A gente não precisa atacar, né? Ser resistente atacando. Eu acho que a gente precisa ser resistente utilizando da arte, utilizando da própria protagonismo juvenil. Então, é difícil, sim, trabalhar essas questões, como, por exemplo, um filme A Chinesa, que é um filme que fala sobre a alienação, né, do Godard, que é um cineasta cubano, marxista. Então, trabalho o cinema, porque o Marx não fala de cinema, né? Mas eu trabalho com a questão do cinema marxista. Então, a partir disso, gera essa luta de classe que você citou e também esse desejo de poder entender e perceber que a filosofia é um espaço de problematização, como citei na minha fala. E também um espaço não de doutrinar ninguém, pelo contrário, né? Incentivar as pessoas a pensar nunca pode ser confundido com doutrinar, como algumas pessoas aí tentam denegrir a imagem da filosofia para poder... por quê? Porque tem medo, né? Tem medo do nosso potencial, tem medo que a gente tire a vida boa que muitos políticos levam hoje, né? O incentivo ao recurso não tem, né? Não tem incentivo nenhum financeiro. Muito boa pergunta, porque é uma maneira de eu também desabafar um pouco com vocês, né? A gente luta com a questão de bingo, com rifa, eu tiro do meu próprio bolso. A gente, durante todo esse período, né? Eu até cheguei a colocar, né, nas leis agora culturais um projeto, fui aprovado, mas infelizmente por ser funcionário público, segundo eles, né, eu sou professor temporário, o contrato ia acabar 5 dias e eu não pude receber o dinheiro para poder a gente fazer o trabalho, né? Mas tem outras pessoas que também fazem parte da equipe que conseguiu fazer o projeto na Secult e nós conseguimos ser aprovado no edital, agora, que é o edital Mecenas. Entretanto, esse edital Mecenas é da Lei Rouanet, né? E para a gente conseguir arrecadar o dinheiro, a gente precisa ter apoio de empresas, as empresas poder fazer a captação. Então, no lugar da empresa pagar o ICMS, ela daria para o projeto. Estou na luta aí. Se alguém tiver aí alguma empresa que pague ICMS ou conhecer, entre em contato com a gente, né? Porque a gente precisa muito aí desse recurso financeiro para poder a gente ter esses eventos que gastam muito, porque não é só a questão da produção de curtas-metragens, mas também é a exibição dele, né? Então tem todo o processo de divulgação e tudo, de troféus que a gente tem que comprar, né? Muitos alunos vão até a praia para poder vender, né, água, para poder conseguir o dinheiro. Sobre a questão do curta-metragem ser pequeno, é exatamente esse o objetivo, né? É pequeno para poder a gente colocar isso para os professores. Então, se alguém que é professor quiser esses curtas-metragens, entre em contato com a gente, eu vou colocar aí no chat depois, os curtas-metragens que a gente tem lá no YouTube da Vila das Artes. Ok, agora vamos a Laerte. Senhor Laerte, uma palavra. Seu microfone está fechado, Laerte. Desculpa, professor. Tá Eu estou bem. dizendo que, a partir da palavra do Davi, eu queria perguntar ao senhor qual é o elixir da juventude. Agora, parabenizando aí o Emerson, o Fábio e o Lina pelas brilhantes exposições que fizeram, e eu gostaria de fazer uma pergunta que eu penso que pode ser comum aos três, e uma direta para o Emerson. Aos três, parece que os trabalhos dos três estavam voltados por uma praxe do ponto de vista de intervenção social. Mas há uma coincidência também, e isso foi dito, foi clarificado muito bem pelo Lineker, que diz que a praxe é uma condição de autonomia, ou seja, a praxe é uma coisa que leva à autonomia. Como é que seria, perguntando aos três, essa relação do indivíduo com o coletivo nessa perspectiva de praxe?
E ao Emerson, que fez o trabalho mais voltado na área da arte, casado com a filosofia, a arte e filosofia são livres, mas para aprender, Emerson, para aprender com você, a arte não é um tanto libertária, e nesse sentido ela está talvez um passo à frente da própria filosofia? Quem se habilita a começar aí, Duz? Eu posso começar. Pois não. Professor Laerte, professor Roberto e demais colegas, uma coisa que ficou nas minhas reflexões na construção do meu trabalho, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro durante a escrita do trabalho foi justamente não apresentar a filosofia como uma disciplina messiânica ou a disciplina salvadora que vai trazer a criticidade para os alunos e intervenção na sociedade. Longe de mim. Eu quis trazer uma filosofia, no caso, a filosofia, a nossa disciplina, né, do chão da escola, como essa disciplina potencialmente mediadora. E junto com as disciplinas co-irmãs, história, sociologia e demais outras disciplinas, né, a gente ajudar nessa formação dos jovens do ensino médio, né, nessa formação teórico-cultural, muitas vezes negada, né, muitas vezes, vamos dizer assim, colocada de modo superficial, colocada com interesses outros, né, que a gente sabe muitas vezes que tem questões aí mercadológicas e cujo objetivo único é a questão do mercado de trabalho, a inserção no mercado de trabalho. Então, eu acredito que quando a gente fala de praxis e filosofia, essa praxis é como uma espécie de compreensão acerca da realidade que nos cerca, de participação e posicionamento, intervenção, acima de tudo, né? Porque acredito eu que de nada adianta a gente divagar, refletir e sistematizar a realidade e não fazer nada diante dela. Então, é nosso papel, inclusive como professor, né, a gente incentivar os alunos a se posicionarem diante dessa realidade, que sabemos não ser tão boa, né, para muitos, né? E à medida que os alunos, por si só, percebem isso autonomamente, né, a gente acredita que há uma centelha de esperança, né, que a gente pode colocar no coração desses alunos de mudar essa realidade, essa sociedade, né? E é isso. Mais alguém? O Fábio, né? Fábio aí, depois eu falo, Fábio. Professor, é muito interessante essa sua pergunta. É relevante, né, para o texto. Então, só o homem livre, né, é capaz de se aventurar na mudança, né? E aí, Gramsci trabalha justamente essa consciência livre, né? Quando ele vai falar dos intelectuais orgânicos, e aí ele coloca o professor, né, que pode ser esse intelectual orgânico, ele primeiramente ele é livre. E a partir daí, dessa liberdade, ele vai usar para que os outros usem também dessa liberdade. E aí é que é uma extensão, né? O intelectual orgânico ele vai interferir na mudança, né? Dessa subordinação. Então, quer dizer, como eu trabalho em uma escola pública, né? E a escola pública
entre aspas, já sabe, né? Quem estuda lá, isso no ensino médio, né? No ensino básico. São pessoas pobres, empobrecidas, na verdade. Não uso as palavras pobre, empobrecida, né? Então, quer dizer, a partir daí, eles têm essa consciência, uma boa parte tem a consciência de que são ricas, certo? É um grande equívoco, né? E que vai dizer, a primeira coisa que você deve ter é a sua consciência de classe. E Gramsci também vai concordar com isso aí, né? A primeira coisa é essa, é a consciência de classe. E a partir daí, você vai lutar pela sua liberdade. Por quê? O homem livre ele é capaz de organizar a política, organizar a cultura e organizar a parte moral, né? Ok, Emerson. Pronto, sobre essa questão da praxis, né? Como é importante a gente ver a filosofia também como uma forma de praxis, né? Uma prática filosófica. Por isso que eu procuro, durante as nossas aulas, sempre relacionar isso, né? Relacionar a filosofia com uma prática. Então, os alunos do primeiro ano fazem a prática dos livros, os segundos anos fazem a prática dos curtas-metragens, o terceiro ano vai para a instituição social para poder gerar essa prática filosófica lá. E, então, assim, a prática, penso que é uma maneira de ele poder gerar uma filosofia mais humana, uma filosofia mais libertadora, que aí é o outro ponto que você colocou, né? Que é essa questão da liberdade, né? É importante, é interessante demais essa tua fala, porque a filosofia é tão livre que tem pessoas que falam mal da própria filosofia, sendo da própria filosofia, né? Todo mundo pode ser, de uma certa forma, estar ligado à filosofia e nem sempre ter o mesmo tipo de pensamento com essa ideia de uma filosofia libertadora, uma filosofia voltada para o debate humano, né? Tem pessoas que são ligadas à filosofia que são preconceituosas, são racistas, né? Como a gente vê aí. Então, assim, como é importante perceber a filosofia como um espaço livre, como a arte também é. Mas como você coloca a arte de uma forma muito libertadora, eu até concordo contigo, que pode ser mais libertadora, né? Mas que está um passo à frente da filosofia. Tudo bem. Mas, assim, eu penso que vamos além dessa questão de estar mais à frente ou não. Eu penso que se a gente utilizar das duas, a gente cresce com essa oportunidade de um crescimento pessoal. Então, eu não vou responder com essa visão de estar um passo à frente ou um passo atrás como algo superior, mas eu acho que não foi o seu objetivo, né? O seu objetivo foi colocar que há um passo à frente, mas cabe também à própria filosofia seguir esse caminho, né? E seguir esse caminho também libertador. Então, eu penso que há uma grande possibilidade, sim, dessa união entre a filosofia e a arte, assim como diz o Nietzsche, né? São remédios da alma, engrandecem o ser humano, tornando a gente mais suportáveis, né? Mais agradáveis uns aos outros. Ok, obrigado. Tem mais alguém aí que quer fazer alguma intervenção, alguma coisa? Laerte, de novo? Vamos lá. Não, professor, não quero não. Muito obrigado. Então foi a sua mão que você... Sim, foi, sem querer. Ok. Bem, então, neste caso, a gente encerra agradecendo muito... Professor Marcos, eu posso só falar mais um minuto? Pode. Quero agradecer ao Laerte pela pergunta, tá? Achei muito massa essa questão da filosofia e da arte como um espaço libertador. E também, assim, convidar todos aqui presentes, tá? No dia 16 de dezembro, que é uma quinta-feira, às 17 horas, no YouTube da Vila das Artes. Nós vamos exibir 3 curtas-metragens novos
que é A Filósofa, que tem pensamentos de Aristóteles, do Schopenhauer, pensamentos de Carmen, quem vai trabalhar a questão dos valores em Nietzsche, e também o filme Eu Só Queria Ser Livre, do Voltaire, tá? Com base no pensamento do Voltaire. Então, assim, fica aí o convite. Logo após a sessão, né, 17h30, nós vamos ter um debate com o Romero Venâncio, que é especialista, professor doutor, né, especialista nesse assunto sobre cinema e marxismo, também vai estar lá presente, como também a Rita Helena, que é uma professora da UFC lá de Sobral. Fiquei o convite, tá? Espero que todo mundo possa acompanhar nesse dia. E outro convite também é que vai sair depois um capítulo nosso no livro Serviços e Práticas, daqui do Ceará, né? da SEDUC, daqui do Ceará. Então, fiquei o convite também para a gente poder ler, acompanhar a gente nas redes sociais, né? Cinemarve Ceará, Cinemarve Ceará, e está lá a nossa programação toda. E também um outro convite para poder finalizar minha fala, no dia 15 de janeiro, tá, do próximo ano, vou realizar um sonho meu, um desejo que eu já tenho há muito tempo, já juntamente com meus alunos também, que é a gente fazer um programa de filosofia na rádio. Existe aqui uma rádio, FM Benfica, no próprio shopping Benfica, que é um shopping que fica numa região localizada na Avenida Universidade, ali perto de várias universidades. Então, é bacana a gente poder ter um espaço lá que fale sobre filosofia e arte. Então, vou sempre convidar um artista e um pesquisador para poder falar sobre o mesmo assunto. É todos os sábados, de 8 às 10 da manhã, onde vamos ter aí, quem não é daqui do Ceará, pode assistir através do aplicativo do Shopping Benfica, né? E também no site e nas redes sociais nossas. Ok, muito bem. Fortaleza, se estiver em Fortaleza, participar lá também com a gente, né? Ser entrevistado. Tá bem. Então, agradecemos a colaboração de vocês, foi muito interessante, né? Os ouvintes, né, que também participaram depois do debate, e nossa amiga Vanessa aí, que deu o apoio técnico, né, necessário para que tudo acontecesse a contento, né? E lembramos que amanhã, a partir das 14 horas, aí no Brasil, né, no Brasil não, no outro lado de Cuiabá, que eu já estou pensando que estou no outro país, porque um fuso horário Então, a partir das 14 horas, a gente começa com novas comunicações, né? Vai ter tarde e depois às 18 horas novamente, né? Do mesmo jeito de hoje, né? E aí, Vanessa, quer falar alguma coisa? Só agradecer a presença de todos mesmo e boa noite. Isto. Até. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado a todos, boa noite.